Você provavelmente conhece a história dos 300 de Esparta, ou pelo menos já ouviu falar dela. Mas você conhece a história do líder desse poderoso exército? Não sei qual foi sua resposta, mas eu espero que tenha sido não. Porque no vídeo de hoje eu vou contar a história do rei de uma das cidades mais temidas e poderosas da antiga Grécia, o rei Leônidas de Esparta. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o Carlos, sejam bem-vindos ao Qual é a História. E estamos de volta, senhoras e senhores. Não, o canal não acabou e não, eu não morri. Eu tive alguns contratempos que me atrapalharam de postar vídeo esses dias, mas estamos de volta. E agora finalmente com um cronograma de vídeo aqui pro canal. Toda terça-feira às 18 horas vai ter vídeo novo aqui no Qual é a História, então já se programa aí pra não perder nenhum. Eu também queria agradecer a todo mundo que teve paciência de esperar esse tempo todo e continuou inscrito aqui no canal. Eu pretendo ter um compromisso muito maior com o canal e com vocês a partir de hoje. Então, dito tudo isso, vamos logo pra história. Recentemente, a gente bateu a marca de 300 inscritos aqui no canal. E como vocês já devem ter percebido, eu gosto um pouquinho das histórias gregas. Então, em homenagem aos mais de 300 inscritos aqui do canal, hoje eu vou contar a história do rei de uma das cidades mais famosas da Grécia Antiga. E também o líder de um dos exércitos mais temidos da época. O homem que liderou apenas 300 espartanos contra todo o exército persa, o rei Leônidas. A mãe do Leônidas foi a primeira esposa de seu pai, Anaxandrides II. Não foi suficiente castigar uma criança com esse nome, teve que errar 2 vezes. Eles foram casados por alguns anos, mas depois de tanto tempo sem que a esposa do rei conseguisse engravidar, ele começou a desconfiar que a sua esposa fosse estéril. Pensando nisso, os éforos começaram a exigir que o rei se separasse dela e se casasse com outra mulher. Porém, ele se negou a se separar da sua esposa. Mas sabendo que precisaria realmente de um herdeiro para quando morresse, ele aceitou se casar novamente. Bicho é malandro. E com isso, ele se tornou o único espartano bígamo da história. Pouco tempo depois do seu casamento, a segunda esposa do rei teve um filho que eles chamaram de Cleomenes. Porém, logo depois disso, algo inesperado acabou acontecendo. A primeira esposa do rei engravidou. Ou seja, se ele tivesse esperado só mais um pouquinho, ele não tinha nem que ter se casado de novo. Esse filho recebeu o nome de Dorieu, e esse foi um filho meio rebelde do rei. Porque pela lei de Esparta, o filho mais velho deveria herdar o trono depois que o rei morresse. Mas o Dorieu pensava que como ele era filho da primeira esposa do rei, ele tinha mais direito ao trono do que o seu irmão mais velho. Mas não teve jeito e a única coisa que o Dorieu conseguiu foi ficar chupando o dedo. Então, vendo que não ia conseguir nada por lá, ele decidiu ir embora de Esparta para fundar o seu próprio reino em outro lugar. Não conseguiu o que queria e resolveu fazer birra fugindo de casa. Essa juventude daquela época. Enquanto isso, o rei e a rainha, a fim de recuperar o tempo perdido, foram fazer mais fio. Só que a empolgação foi tanta que dessa vez os filhos vieram em dose dupla, porque dessa vez vieram gêmeos. O mais novo recebeu o nome de Cleombroto. Misericórdia, é um nome pior que o outro aqui, Jesus. Já o mais velho recebeu um nome um pouquinho mais normal. Ele recebeu o nome de Leônidas, o filho do leão. Quando nasceu, o Leônidas foi examinado por um sacerdote. Se o garoto fosse fraco, deformado ou doente, ele seria arremessado do alto da encosta sagrada do Monte Taygeto. Mas o Leônidas sempre foi forte, desde seu nascimento. Então, depois dele ter sido examinado, ele foi entregue de volta para sua família para ser criado como uma criança normal. Mais ou menos. Ele continuou com a sua família até os 7 anos de idade. Foi quando ele foi levado até o Agogê, que era um tipo de colégio militar nível insano. Lá ele era ensinado sobre tudo relacionado à vida militar, como por exemplo como lutar, como matar, como roubar, como superar o medo, a dor, o frio e tudo mais que vocês conseguirem pensar por aí. Mas não vai pensando que só porque ele era filho do rei ele tinha tratamento especial não. Todos os recrutas espartanos eram tratados exatamente da mesma forma. Lá eles só comiam se roubasse, mas se eles fossem pegos roubando, eles seriam severamente punidos. A punição geralmente era ser amarrado num tronco e ser espancado com uma vara de madeira na frente da sua família. Se o garoto conseguisse resistir à dor sem desmaiar, isso traria grande respeito para ele e para sua família também. Essa foi a vida do Leônidas até ele completar os seus 16 anos de idade. Foi quando ele recebeu seu último desafio antes de se tornar oficialmente um guerreiro espartano. Ele foi abandonado sozinho nas montanhas. Se ele conseguisse sobreviver por conta própria lá e voltasse para casa, ele seria oficialmente um soldado espartano. Mas não vai achando que só porque era o último desafio dele seria fácil. Os caras de Esparta tinham que dificultar mais do que já era difícil. Então ele foi largado lá sem água, sem comida, sem arma e nem mesmo roupa o cara tinha. Ele tá pior que o Steve quando você começa Minecraft.
Lá ele conseguiu usar suas habilidades de sobrevivência para se alimentar da carne dos animais e usar sua pele para se proteger do frio. Além disso, ele também conseguiu derrotar vários animais selvagens que tentavam o tempo todo colocar ele na panela. Depois disso, ele conseguiu voltar para casa, agora oficialmente como um guerreiro espartano. Então, quase 4 anos depois disso, o seu pai acabou morrendo e seu irmão Cleomenes assumiu o trono. Então, quase 30 anos depois da morte do seu pai, o seu irmão acabou suicidando-se a si mesmo e o Leônidas, no auge de seus 50 anos, bichinho tava coroa já, se tornou o novo rei de Esparta. Depois de ter um reinado de quase 10 anos cheio de batalhas, o Leônidas foi informado de que um novo desafio estava se aproximando. O gigantesco exército persa, liderado pelo rei Xerxes, estava vindo para conquistar toda a Grécia, inclusive a cidade de Esparta. E se tem uma coisa que os espartanos não fazem é fugir de uma guerra. Então, sem pensar duas vezes, o Leônidas decidiu que Esparta iria para a guerra contra o rei Xerxes. Só tinha um pequeno problema. Na época, os espartanos estavam comemorando a Carneia, que era um antigo festival em homenagem ao deus Apolo. Uma antiga tradição de Esparta que até mesmo Leônidas precisava honrar. Então, sem saber o que fazer, ele foi consultar o oráculo de Delfos. E o oráculo disse a seguinte profecia para o rei: Ouçam seu destino, ó moradores de Esparta. Ou a sua famosa e grande cidade deve ser saqueada pelos filhos de Perseu, ou se isso não pode ser, toda a terra da Lacônia irá lamentar a morte de um rei da casa de Hércules, pois nem a força de leões e touros irá segurá-lo. Força contra força, pois ele tem o poder de Zeus, e não terminará até que um dos dois seja consumido. Basicamente, o que a profecia queria dizer é que ou Leônidas iria morrer, ou toda a Grécia seria destruída. Então, depois de ouvir isso, o Leônidas soube exatamente o que ele deveria fazer. Durante a Carneia, Esparta não podia se envolver em guerras, essa era uma tradição que os reis seguiam há gerações já. Mas como que um rei poderia honrar as leis que ele jurou defender se isso significaria a destruição de todo o seu povo? Então o que o Leônidas fez foi simplesmente sair para um passeio. E Esparta contava com um exército de milhares de soldados, mas o que ele fez foi selecionar os 300 da sua maior confiança para acompanhar ele como a sua guarda pessoal nesse passeio. E se por um acaso eles se encontrassem com o exército persa e quisesse matar eles não teriam escolha senão lutar, não é verdade? Esse Leônidas tem espírito de brasileiro, sempre procurando uma brecha no contrato. Depois de dar esse olé nos anciões de Esparta, o Leônidas foi se encontrar com os exércitos da Tessália e da Beócia que juntos formavam cerca de 7.000 soldados, além dos 300 espartanos. Mas o exército dos Xerxes contava com pelo menos 200.000 soldados. Então Leônidas precisava pensar em uma forma de fazer 7.000 gregos ser suficiente para enfrentar 200.000 persas. E o plano que ele conseguiu pensar foi lutar no desfiladeiro das Termópilas, onde pelo fato de elas serem estreitas, os persas não teriam opção senão mandar seu exército pouco a pouco. E isso faria com que a vantagem numérica não fosse um problema tão grande para os gregos. Percebendo isso, Xerxes tentou uma última vez fazer os espartanos renderem através de ameaças. Vocês não têm chances. Meus soldados esmagarão essa sua insignificante defesa grega em instantes. Ajoelhe-se perante mim, e quem sabe eu possa poupar a sua cidade de bárbaros. Eu não me ajoelho diante de ninguém, e um espartano nunca foge de uma batalha. Aprenda isso, persa. Então que assim seja. Minhas flechas serão tão numerosas que ocultarão a luz do sol. Melhor ainda, lutaremos nas sombras. Então, durante 3 dias, os gregos enfrentaram os persas usando a sua estratégia das Termópilas. E graças a isso, eles conseguiram matar mais de 20.000 persas. Porém, durante a batalha, muitos gregos começaram a morrer. E graças a isso, os soldados que já estavam desanimados desde o começo da guerra ficaram ainda mais sem esperança. Percebendo isso, o Leônidas deu uma ordem para todos que estavam ali. Aqueles que não têm mais espírito de luta em seus corpos vão embora essa noite. Mas aqueles que desejam lutar até a morte por um reino livre, almocem comigo aqui hoje, pois amanhã jantaremos com Hades. Depois de ouvir isso, a maioria dos soldados voltou para casa. Porém, nenhum único espartano demonstrou o mínimo desejo de querer voltar. Porque desde pequenos eles foram ensinados que morrer em uma batalha por Esparta era a maior glória que eles alcançariam em suas vidas. No dia seguinte, restaram somente 1.000 soldados gregos e 300 guerreiros espartanos. Além disso, o que o Leônidas mais temia finalmente aconteceu. Os persas conseguiram encurralar os gregos pelos 2 lados das Termópilas.
Acontece que um traidor chamado Efialtes tinha se aliado aos Xerxes, e graças a isso ele guiou os persas por um caminho secreto que nem o Leônidas conhecia até o outro lado do desfiladeiro, o que permitiu que eles finalmente conseguissem encurralar o exército grego. Nesse momento, Xerxes, que não era trouxa e estava bem longe da batalha, deu uma ordem para os gregos. É o quê? Fala mais alto, miséria, eu não tô ouvindo nada. Eu disse pra vocês largarem as armas e renderem. Não tô afim não. Pelo amor de Deus, mude, só mata todos eles de uma vez. Então, em menor número e sem chance de vitória, os gregos foram finalmente derrotados pelos persas. Além disso, a cabeça do Leônidas foi cortada pelo próprio Xerxes, que usou ela como um troféu. Os persas tinham conseguido vencer a Batalha das Termópilas, mas a bravura dos 300 de Esparta e do rei Leônidas conseguiram motivar toda a Grécia, que se uniu contra o exército dos persas. Assim que venceram nas Termópilas, os persas começaram a puxar briga com os atenienses. E um mês depois, aconteceu a Batalha Marítima de Salamina. Após isso, os espartanos decidiram voltar para a guerra, agora com um exército muito maior do que antes, e formaram a linha de frente do exército grego. Havia cerca de 3 persas para cada grego, então pouco tempo depois, os persas foram completamente derrotados e expulsos da Grécia. O Xerxes nunca se recuperou dessa derrota, e graças a isso ele decidiu abandonar as ambições militares. Alguns anos depois disso, ele foi assassinado junto com seu primogênito pelo seu ministro Artabano. E quem assumiu o trono foi o seu segundo filho, Artaxerxes, que logo tratou de firmar um acordo de paz com os gregos. Viu que lá não era fácil e peidou todinho. Bom, essa foi a história de hoje, muito obrigado por ter assistido até aqui, e lembrando que a partir de hoje a meta é trazer vídeo toda terça-feira aqui no canal. Então se você ainda não for inscrito aqui, clica no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo que eu trouxer por aqui. Além disso, deixe seu like e seu comentário aqui embaixo, porque com isso o YouTube entende que você gosta do canal, e assim ele recomenda o vídeo para mais pessoas. Por hoje fiquei com meu muito obrigado e fui!